Boa tarde, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o texto Liberdade de Pensamento e Expressão, que está na página 11 do livro de vocês, tudo bem? A democracia é uma forma de governo que ela é praticada por diversos países no mundo. E no que tange a questão da liberdade em meio democrático, é comum a gente entender que, por ser um país democrático onde o povo, o poder emana do povo, o povo ele automaticamente ele tem direito ou ele tem a liberdade de se expressar, de falar sobre a sua crença, de falar sobre o seu jeito, de pensar e agir da forma que ele achar melhor, porque nos países democráticos, principalmente, essa forma de liberdade ela é defendida por lei, por documentos, por constituições, né? Só que essa questão da liberdade de pensamento, liberdade de se expressar, ainda tem que enfrentar alguns problemas ao redor do mundo, porque nem todos os países do mundo eles têm esse tipo de governo democrático. Existem muitos países ainda que não se tem um governo que dá essa liberdade para as pessoas se comunicarem, para as pessoas agirem do jeito que elas entendem que elas devam agir. E ainda tem uma outra questão, que mesmo nos países de origem democrática, ainda existem barreiras dentro desses países que impedem as pessoas de serem verdadeiramente livres. Por exemplo, barreiras como o preconceito, barreiras como a discriminação, que impedem as pessoas de serem. Hoje mesmo, nessa época que a gente está vivendo, a gente tem visto protestos ao longo do mundo inteiro com relação à discriminação, né? Principalmente a partir daquele momento que aconteceu aquele incidente lá nos Estados Unidos com aquele rapaz negro de lá. Até uma questão para a gente pensar, né, para a gente refletir. Eu vi uma moça falando sobre essa questão e ela dizia o seguinte: olha, um policial de origem branca matou um rapaz de origem negra, mas aqui no meu bairro constantemente acontecem assassinatos entre as pessoas da mesma etnia. E por que normalmente vocês que estão fazendo esses protestos, não estão, quando acontece assassinato de pessoas da mesma etnia, não estão protestando também contra a violência? Muita gente até refutou o que ela disse, mas por ela estar num país democrático, ela é americana, ela estava falando lá na América, ela é livre para falar aquilo que ela achava, né? E nós somos livres também para pensar aquilo que a gente acha. A gente não precisa pensar e agir segundo aquilo que as outras pessoas, principalmente a mídia, nos impõe. A gente pode parar, a gente tem essa liberdade para agir e para pensar ao longo da nossa vida. E é um desafio, esse desafio para que a gente consiga, mesmo dentro de um país democrático igual é o Brasil, por exemplo, ser livre para agir e para pensar da forma que seria melhor para a nossa vida e melhor também para a vida das outras pessoas, porque também tem um outro lado da moeda, que por mais que eu possa falar aquilo que eu desejo, que eu tenha liberdade para falar o que passa na minha cabeça, tem muita gente que acha que a liberdade, por causa da liberdade de expressão, ele pode dizer o que ele quer e a hora que ele quer. E nisso também tem que ser pesado, porque muitas pessoas usam desse artifício de liberdade de expressão para difamar o outro, para inventar mentiras sobre o outro, para lançar discórdia, para minar o poder, principalmente no meio político. A gente tem visto também acontecer isso muito no Brasil nessa época de redes sociais, que as pessoas, a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado nas mídias sociais, porque muitas pessoas implantam notícias que não são verdadeiras para tentar difamar o outro que pensa diferente dele. E assim, isso também não é correto, é uma barreira que a gente tem que conseguir transpor e pensar sobre ela. Será que é válido eu inventar algo sobre alguém, por mais que eu tenha liberdade para falar, simplesmente para prejudicar aquela pessoa em rede social ou pessoalmente? Nós aí no nosso convívio social, é válido eu inventar uma fofoca sobre alguém simplesmente para prejudicar ela, só porque eu tenho liberdade de falar aquilo que eu penso, por mais que o meu pensamento esteja incorreto? Então, a gente tem que pensar sobre essas questões da liberdade de pensar e de expressar aquilo que a gente tem pensado. Para ajudar a gente nesse sentido, nós vamos falar um pouco sobre a questão da história. Essa forma nova de pensar, de liberdade de pensar, ela começou a
aparecer na história na época do Iluminismo. O Iluminismo que surgiu entre o século XVII e o século XVIII, eles defendiam que o homem, ele, através da sua racionalidade, ele tinha o direito de conquistar aquilo que era melhor para ele. Ou seja, a racionalidade é o pensamento, ele tinha que ter essa liberdade de pensar. Os iluministas eles defendiam muito a questão de ser livre, de liberdade de agir, de liberdade de pensar. Nós temos dois iluministas principais, que o livro trouxe aqui para vocês como exemplo. Um deles é o Jean-Jacques Rousseau e o outro é Voltaire. E aqui nós temos duas frases, uma do Rousseau e outra do Voltaire, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre essa questão da liberdade já na história. Preste atenção na frase do Rousseau. O Rousseau dizia, dentro das suas obras, essa frase foi tirada de uma das suas obras: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que o Rousseau está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que nós nascemos livres, a gente é livre quando a gente nasce. Só que a partir do momento que a gente começa a desenvolver, por onde a gente está, a gente encontra-se a ferros. A ferros aqui é uma expressão de prisão. Na época dele, aqueles ferros que as pessoas colocavam na perna das pessoas para elas ficarem presas, aquelas bolas de ferro presa em corrente, ou presa com corrente mesmo. Então o Rousseau fala que o homem nasce livre, mas por toda parte, por onde ele vai, ele encontra-se preso. Ele está preso sempre a alguma coisa, ao pensamento de alguém, a alguma situação, alguma regra, alguma lei. Pensa um pouco sobre isso. Você acha que isso é verdade? Que hoje, até hoje, nos dias de hoje, a gente nasce livre, mas ao longo da nossa vida a gente acaba sendo preso pelo sistema social em que a gente vive, por exemplo? A gente acaba preso pelas nossas crenças, por exemplo, ou a gente acaba preso pela tradição que a gente tem, tradição que foi nos imposta pela nossa sociedade? Isso é verdade? O outro pensador aqui é Voltaire. Voltaire fala o seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Voltaire foi muito corajoso a dizer isso. Ele disse que, olha, eu não concordo com você, mas eu defendo que você tenha direito de falar. Você conhece pessoas que falam como Voltaire? Que não concordam com o que as outras pessoas falam, mas defendem que elas têm o direito de falar? É difícil a gente pensar nisso, né? Porque muitas pessoas, quando não concordam, não querem nem ouvir falar. Mas Voltaire não. Voltaire dizia, olha, posso não concordar, mas defendo que você tenha o direito de falar. Então esses dois pensadores iluministas, eles falaram sobre essa questão da liberdade de expressão. Para ajudar a gente a pensar mais um pouquinho sobre isso, vamos ver aqui a Hora de Filosofar e Atividade. Tá? A Hora de Filosofar está na página 12, tem algumas perguntas, e aí eu gostaria que você conversasse sobre essas perguntas com alguém da sua casa, já que a gente não pode conversar com os colegas, beleza? Hora de Filosofar. Depois de conhecer as afirmações relacionadas aos pensamentos de Rousseau e Voltaire, reflita sobre elas e procure associá-las com o presente. Por isso, pense nas questões a seguir e converse, no caso, eu pedi para vocês conversarem com algum familiar a respeito delas. Primeira pergunta: você acredita que, atualmente, toda pessoa nasce livre? Por quê? Você acredita que nós nascemos livres, que todo mundo nasceu livre? Se você acredita, explique para mim por quê. Explique aí, né, para alguém da sua casa. Na sociedade em que você vive, ainda há ferros que impedem a liberdade das pessoas? Hoje, na nossa sociedade, há ferros, há limites que impedem a nossa liberdade? Você acha que sim? Você acha por que você acha? Aqui não está perguntando não, mas eu te pergunto. Por que você acha que sim ou por que você acha que não? Será que todos têm o direito de dizer livremente o que pensam? Vocês acham que qualquer um pode dizer livremente o que pensa? Você tem direito de dizer livremente o que você pensa? Próximo. Você conhece pessoas que defendem esse direito com a intensidade presente na frase atribuída a Voltaire? Você conhece alguém que defende? Eu, sinceramente falando, quando eu li essa frase do Voltaire, pela primeira vez, eu fiquei pensando em pessoas que talvez pudessem defender isso, mas são raros, assim, no meu mundo. Agora, no seu mundo, você conhece pessoas que defendem com Voltaire nessa intensidade o direito das pessoas de falar? Então vamos lá. Próxima. É fácil aceitar opiniões e ideias das quais discordamos? Por quê? Né? Essa frase do Voltaire, ela esbarra muito nisso. Porque, infelizmente, no meu círculo e com muitas pessoas que eu convivo, nem todo mundo consegue aceitar a opinião do outro, a opinião diferente. Por não aceitar a opinião diferente, muitas vezes não querem que essa pessoa fala. Mas e você? O que você acha? É fácil aceitar as opiniões que não são nossas, as opiniões diferentes? E por último,
Podemos ter liberdade para nos expressar e, mesmo assim, não termos o que dizer? Por quê? Você acha que às vezes você, seu pai, sua mãe te dá liberdade para falar e você não tem o que dizer para eles? Por quê? Falta de argumento, falta de ideia, você não tinha razão, ou você tinha razão e não sabe como falar. Você acha que essa pergunta é infundada, que a gente sempre que tem a oportunidade de dizer, a gente tem coisa para dizer mesmo e a gente pode falar? Discuta essas questões aí com seus familiares, por favor, tá? A partir do momento que você fizer essa discussão, você vai fazer a atividade. A atividade aqui, você vai fazer o seguinte: com base no diálogo reflexivo que realizou com os colegas ou com o pessoal de sua casa, crie e registre suas próprias frases sobre a liberdade e a liberdade de expressão. Então você vai criar frases sobre liberdade e liberdade de expressão. Lembrando que não é a mesma coisa. Liberdade de expressão é um tipo de liberdade, mas a liberdade tem outros tipos de liberdade. Então você vai criar 2 frases com relação a essas 2 aí, tá bom? Tem mais uma atividadezinha para a gente corrigir, que está lá na página 22, número 3. A gente vai para lá corrigir, mas eu vou criar um novo vídeo para a gente fazer isso, beleza? Um abraço a todos, até mais.